Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04, está começando o CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 6 de março, sexta-feira que antecede aí a final do Campeonato Paulista. Domingo vamos ter o novo campeão do estado, ou Palmeiras ou Novo Horizontino. Mas vamos começar com Série A3, a abertura de 12ª rodada da competição. União Barbarense vai a Porto Feliz amanhã às 15h para enfrentar o Desportivo Brasil. Quinto colocado com 19 pontos, uma vitória encaminha a classificação do Leão da 13. O Rio Branco vive situação difícil, recebe o Marília, também às 15h no Décio Vita, e tem a necessidade da vitória. A Itapirense joga no domingo às 10 da manhã contra o São Bernardo em Itapira, também precisando vencer para sair ali de uma região incômoda da Série A3. Ao meu lado, ele, Antônio Lupe, que traz as boas novas da Macaca. Lupe, bom dia, boa sexta. Tudo bem, Carlão? Bom dia, ótima sexta-feira pra você, pra todos que acompanham o CBN Esportes. Sextou, e lá na Macaca, que não para de contratar, a novidade pode ser Daniel Baianinho. A qualquer momento deve ser anunciado pelo departamento de futebol da Ponte Preta, que fez um acordo para pagar a dívida com o zagueiro Luiz Aquim. Com isso, a Ponte evita mais um transfer ban. O clube acabou dividindo o valor em duas parcelas. A primeira já foi quitada na última terça-feira. Valmirzinho, seu time tá se reorganizando, hein? Será que vai dar um caldinho nessa Série B aí? Vamos esperar, Valmir Bortoleto. Série A2, última rodada, a Inter de Limeira já eliminada recebe o Juventus amanhã às 15h lá no Limeirão. No mesmo horário, 15 de Piracicaba encara o Votuporanguense no Barão da Serra Negra. O Ioquim precisa vencer e torcer para tropeços de outros adversários para se classificar. O próprio Juventus, o Sertãozinho, como que chama? Osasco Sporting. O Osasco Sporting também é a última e decisiva rodada da primeira fase da A2, com o Ioquim representando a nossa região. E lá de São Paulo, Gabriel Dudziak traz a preparação de Santos para o Brasileiro, Corinthians e São Paulo e, claro, Verdão, finalista do Campeonato Paulista. Será que domingo tem taça? Gabriel Dudziak. O atacante Vitor Roque deve ter condições de atuar no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista no próximo domingo diante do Novo Horizontino. O jogador foi poupado na primeira partida por causa de dores, mas entrou naquele duelo e a princípio não preocupa. O Santos apresentou o volante Oliva. O São Paulo renovou o contrato do meia Marcos Antônio até o fim de 2030, enquanto o Corinthians tenta colocar a maior quantidade possível de jogadores em condições físicas ideais para voltar à disputa do Brasileirão. Vamos de Fórmula 1, o primeiro dia de atividades no GP da Austrália terminou com Oscar Piastri liderando o segundo treino livre. Na madrugada de hoje, ele ficou à frente de Kimi Antonelli e George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, nono melhor da sessão anterior, ficou em 14º nesta disputa. O Grande Prêmio da Austrália será disputado na madrugada de domingo, à 1h. Antônio Lupe, você esteve ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. As boas novas do Bugrão, Lupe. Frontini, o novo homem forte do futebol do Guarani, foi apresentado oficialmente. Falou da necessidade de uma pequena reformulação de elenco. Elogiou os jogadores que foram contratados, evitou em falar em contratações por setor. E elogiou Zé Ricardo e disse que o Guarani tem pressa e espera até segunda-feira ter o novo comandante trabalhando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Seria interessante iniciar a próxima semana já com o comandante para o Guarani focar esta Série C do Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil, 5 jogos fecharam a segunda fase da competição ontem à noite. Destaques para o Sport Recife, que eliminou a Desportiva nos pênaltis 4-3 em Cariacica. Sofrido assistir esse jogo. Cara, os caras fizeram uma cera no final
que o nosso amigo Roger ficou maluco lá no banco de reservas e nas penalidades deu o Leão da Ilha do Retiro e o Juventude que goleou o Guaporé de Rondônia por 5-0. Foi 5-0 esse jogo? 5-0. Eu acompanhei até o primeiro gol do Papo. Ah, tá. O Sport eu acompanhei bem. Depois o outro jogo não consegui acompanhar. E hoje, Fábio Chaib, de onde ele está, hein? No Principado de Itu? Ou já está num hotel 5 estrelas na região de Novo Horizonte? Ou na Grande São Paulo? Ou em Campinas? Bom dia, Fábio Chaib. Boa sexta pra você, meu parceiro. E aí, Carlão de Freitas, muito bom dia, ouvintes CBN. Estou em Itu. Amanhã, inclusive, tem decisão aqui, a última rodada da Série 2. Vamos acompanhar também. Mas falando em estaduais, os principais estaduais pelo Brasil, no domingo, você pensou que iria apreciar uma tarde e noite de muito futebol, mas tem que se dividir e escolher apenas um jogo, viu, Carlão? Todos os principais jogos das finais dos estaduais no domingo, 6 horas da tarde. No Maracanã, pelo Rio de Janeiro, tem Flamengo e Fluminense, jogo único decidindo quem vai ser o campeão carioca. No Mineiro também, jogo único. Atlético e Cruzeiro jogam às 6 horas no Mineirão. E o jogo da volta no Gaúcho, o Grêmio fez 3-0 no primeiro jogo jogando na Arena. Agora no Beira-Rio, o Internacional tenta descontar e para poder levantar o caneco mais uma vez. Todos os jogos às 6 horas da tarde no domingo, viu, Carlão? Em situação normal acompanharia o Grenal. Rivalidade à flor da pele, mas diante desta vantagem gremista, deixa o gauchão pra lá, eu vou ficar entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, aquele esquenta pra final do Paulistão, às 8h30 em Novo Horizonte, entre Novo Horizontino e Palmeiras. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19-99186-9070, 99186-9070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que já está se mandando para a Austrália. Vai ter Grande Prêmio da Austrália, o filhão tá lá, Gabriel Bortoleto. E a menina, a moça do streaming, brava, porém incompetente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h11, o intervalo é rapidinho. News Truck CBN Campinas, oferecimento Campinas nasce aqui, Hospital Maternidade Campinas, diretor técnico Douglas Bernal Thiago, CRM 59752. Super Liquida do Iga Atacado está acontecendo e as ofertas são por tempo limitado. Corra para aproveitar. Cebola nacional ou batata R$1,98 o quilo ou pacote com 1 quilo. Frango inteiro congelado com miúdos auris, R$6,89 o quilo. Linguiça toscana frimeza congelada 5 quilos, R$79,98. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$16. Limpador casa e perfume 2 litros fragrâncias, R$12,98. Então não perca tempo. Ofertas válidas até 8 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h12, sexta-feira, as ruas, as avenidas, o trânsito na nossa região. Mário Quintino, bom dia. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo uma atualização da região central de Campinas. Tinha um bloqueio na rua José Paulino por conta de obras, agora a pista já está liberada, nosso ouvinte já segue sem problemas. Mais à frente, aí a movimentação é intensa da Moraes Salles até a chegada para Campos Sales, então atenção principalmente nesse trecho da rua José Paulino. Ainda na região central tem um outro trecho que tem obras, nesse ainda tem interdição na rua Cônego Cipião, trecho que vai da Doutor Quirino até a Lusitana, à altura do número 732 da Cônego Cipião. Esse bloqueio acontece por conta de obras na rede de gás, dá para seguir também pela Barão de Aguara, pela Moraes Salles e ainda pela Irmã Serafina. A previsão da INDEC é que esse bloqueio siga até às 5 da tarde, então já ficou alerta também pela região. Ainda falando de Campinas, na Avenida Brasil, a movimentação é maior para quem sai da Orozimbo Maia e vai em direção da Vila Nova, chegada também para Barão de Itapura. Carlão. Obrigado, Mário. 11h14. Oferta do dia Oba Hortifruti, uva moscato, embalagem 500 gramas por R$24,99. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br.
News Truck CBN Campinas, oferecimento Campinas Nasce Aqui, Hospital Maternidade Campinas, diretor técnico Douglas Bernal Thiago, CRM 59752. Qualidade assistencial é um compromisso constante. O Hospital Maternidade de Campinas abre uma nova era após 112 anos de trajetória. Com novas unidades de internação e UTI adulto, reafirmamos nossa referência em saúde para Campinas, unindo tradição, alta complexidade e sustentabilidade. Campinas nasce aqui. Hospital Maternidade Campinas. Diretor técnico Douglas Bernal Thiago, CRM 59752. CBN Esportes Campinas. Onze horas 15 minutos. Antônio Lupe, vamos dar um rolê com a galera aqui? O 99186-9070 neste clima de sextou, Lupe. Vamos lá então, Carlão de Freitas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Depois. Dá uma olhadinha. Bom, aí, entendi. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Vai. Começando aqui com o nosso amigo Carlos, que tá mandando mensagem, final do telefone 3467. Vocês acham que o Novo Horizontino vai pagar a multa para ter o Rômulo no duelo contra o Palmeiras? Carlos manda mensagem. Esse é o Xará, hein, Carlão? Xará, grande Carlão. Tem que pagar, né, Lupe? Não sei, velho. Eu acho que tem que pagar. Eu acho que também tem que pagar, mas aí depende da galera então, lá, né? Até porque no mínimo, né, em sendo vice, ou seja, no mínimo o Novo Horizontino acho que tem 1.300.000. Tá. Então, já deposita aí na conta da tia Leila, tá precisando também a tia Leila, né? E o Rômulo vai participar. Por que eu digo isso? É um jogo em que o Novo Horizontino tem possibilidades, joga em casa, o Rômulo é um grande jogador, é o craque do Novo Horizontino, é o cara que dita o ritmo ali. Por isso, se eu fosse aí um dirigente do Novo Horizontino, eu pagaria sim esta bagatela de 1 milhão para ter o jogador. Washington, que tem nome de craque. Que isso, hein? Acredito na vitória do Novo Horizontino, jogando em casa, não perdeu ainda na temporada. E o Palmeiras já tomou de 4. Do Novo Horizontino. Já tomou de 4 em Novo Horizonte. É porque o corretor aqui me enganou. É o Washington que mandou mensagem. Caraca, que nome, aqui. hein, velho? Nome de matador. Não só o Coração Valente, mas o Washington do Casal 20, né? Que fez dupla com o Assis no Fluminense. Bom dia, equipe de esportes. Ontem eu ouvi em uma outra emissora, sem problema nenhum, que o Guarani gostaria do técnico da Portuguesa. E aí, é o Paulo do Vila Vitória. Paulo do Vila Vitória é um nome, né? O Fábio Matias. Fábio Matias. Mas o que acontece? A Portuguesa, ela é uma SAF. E o projeto que foi apresentado pro Matias, acredito que ele tem confiança em relação àquilo que foi apresentado. Pelo que eu sei, dificilmente o Guarani vai lograr êxito com ele. Tanto é que ontem o Frontini disse na entrevista coletiva lá no Brinco de Ouro que o plano A não tinha dado certo e que eles já estavam partindo para o plano B. Perguntei se esse plano B era o Zé Ricardo. Ele não falou se era o Zé Ricardo, mas elogiou. Sim. E o Guarani tem pressa para tirar o Fábio Matias lá da Portuguesa, vai ter que pagar multa. Então, assim, é uma negociação. Só que eu não descarto. Então, assim, vamos aguardar. Mas é um treinador que sim estava ali na lista de técnicos do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa. Gosta dele ou não? Gosto. Fábio Matias fez um bom trabalho na Luz e o Zé Ricardo é um cara que pode ter a primeira experiência em Série C, porém no comando do Guarani, que é um Série C com cara de Série B. Tem que comprovar em campo. Mas antes, na teoria, é Série C, mas com cara de Série B. Roberto Machado, ele que trabalha como corretor de imóveis. Boa, Robertão. Conhecido também como Machadão, tá aqui conosco. Bom dia, vocês são ótimos. Vai dar Novo Horizontino. Olha. E pra fechar, ele mandou um vai, Corinthians. Não. Sabia. Sabia. Sabia que tinha Tá alguma coisa de secando, né? tá desesperado, Tá né? secando. Ele quer falar assim com os amigos: perdemos para o campeão. Bom dia, galera. É o Marcos aqui. Carlão, você acha que o Palmeiras está aliviado por não enfrentar o Corinthians na final? Ou preferia dar o troco no Timão
em relação à temporada passada, Palmeiras... é o Marcos Moreno. Não, o Palmeiras chegou porque foi competente, foi melhor que o Corinthians, por isso chegou e está perto aí de mais um título. Mas não tem essa não de querer dar o troco, vai ter oportunidade, o Palmeiras vai perder, vai ganhar, vai ser campeão em cima do Corinthians como já foi, vai perder títulos, é uma rivalidade maravilhosa. Um dia, né, o Alvinegro ganha, outro dia o Alviverde ganha, e assim caminha a humanidade, já dizia Luiz Maurício, mais conhecido como Lulu Santos. O Guilherme tá mesmo aqui. Porque, né? Opa! Não, perdão, Lupe, mesmo porque também a obrigação total agora é do Palmeiras, né? Quando é clássico, é dividida as responsabilidades também. Sim. E agora o Palmeiras tem total obrigação de vencer um time considerado e teoricamente mais fraco também que o Palmeiras, então a obrigação do Palmeiras é muito maior nesse momento, né? Verdade, concordo, Fábio Chá. O Guilherme pergunta aqui, Carlão de Freitas, Oi? O que você está achando das contratações da Ponte Preta? Cara, eu acho que se traçarmos um paralelo com o que foi no início do ano, eu estou gostando, né? A Ponte agora está com cara de um clube profissional. Ela pelo menos está contratando, não sei se vai dar certo ou não, aquela famosa liga, né? Que aí cabe ao técnico Rodrigo Santana colocar em campo, mas pelo menos está contratando, está no mercado. Eu creio que vai ter um time pelo menos para competir, porque o que teve no Campeonato Paulista, aquilo não era time, né? Aquilo era uma obrigação de colocar uma equipe em campo para não perder de WO. O André manda mensagem, que não é o Berenguel. Ele manda mensagem a respeito dessa possibilidade dos treinadores que estão na mira do Guarani. Ele acha que o Guarani vai esperar, pode ser, né, a definição dos campeonatos estaduais. As finais, né? Alguns acontecem agora, para ver se vai ter alguma situação nova no mercado. E ele não está contente com os nomes que foram colocados na pauta. O Fábio Matias e o Zé Ricardo. Não sei, viu? Eu tô achando tá mais pra Zé Ricardo, pelo jeito, né? Pelo jeitão. Mas de repente é verdade, as finais dos estaduais aí neste final de semana, de repente o Guarani pode acertar aí com um treinador que está inserido aí em alguma decisão. 991869070, WhatsApp liberado para as participações aqui no CBN Esportes. Boa, Antônio Lupe. Vamos fazer o seguinte então, vamos para São Paulo. Gabriel Dudziak traz o noticiário dos grandes clubes da capital, mas é lógico que vamos focar este Palmeiras que está se preparando para a decisão do Paulistão domingo em Novo Horizonte. Após a vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na Arena Barueri, o Palmeiras já se prepara para a segunda e decisiva final do Paulistão, no próximo domingo, às 8:30 da noite, em Novo Horizonte. Nesta quinta-feira, os jogadores se reapresentaram para os treinamentos, com os titulares fazendo trabalhos regenerativos na parte interna do CT, enquanto o restante do elenco participou de uma atividade de 11 contra 11 em campo reduzido. Ainda se recuperando de dores, o atacante Vitor Roque cumpriu um cronograma individualizado também longe dos gramados. A expectativa é de que ele tenha condições de voltar aos titulares, mas se ele não puder começar jogando, Ramon Sousa deve ser mantido à frente junto com Flaco Lopes. O Palmeiras pode até empatar no interior do estado, que ainda assim será campeão do Paulista. Na terça que vem, o Santos volta a campo para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão. O Peixe tem apenas uma vitória no campeonato e por isso ainda precisa melhorar bastante para chegar às exigências mínimas feitas ao grupo de atletas. Uma das críticas à equipe nesse começo de temporada se referia ao poder de marcação dos volantes do elenco, algo que pode ser solucionado com a chegada do uruguaio Oliva, que foi apresentado ontem. Sí, yo soy un 5 más marcador. Me gusta también jugar con el balón, salir, darle la salida limpia al equipo. Pero soy um 5 mais defensivo. Na quarta-feira, o Corinthians pega o Curitiba na Neoquímica Arena, mirando a recuperação após ter sido eliminado do Paulista pelo Novo Horizontino. Os atacantes Yuri Alberto e Caio César treinaram com bola em parte do dia, enquanto o volante Matheus Pereira e o meia Lingard fizeram uma atividade à parte. Os também volantes Alan e Ranieri fizeram trabalhos na academia. Já o São Paulo anunciou a renovação de contrato do meia Marcos Antônio até o final de 2030. O jogador de 25 anos chegou ao tricolor por empréstimo em 2024 e depois foi adquirido em definitivo por pouco mais de 25 milhões de reais, em contrato que iria até o término de 2029. Agora o vínculo foi ampliado, com valorização salarial e multa rescisória mais alta. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak, 11:23. Fábio Charb, a sorte está lançada, domingo, 8:30 da noite, Novo Horizontino e Palmeiras no agregado 1-0 Verdão. Fábio.
Um jogo que vai ser muito estudado, né, Carlão? Palmeiras, a princípio, com esse resultado aí, pode jogar pelo empate, mas não deve ficar na defensiva, não. Somente recuado, esperando o Novo Horizontino, né? Deve sair pro jogo também. Tem essa questão do Vitor Roque, que se machucou, né? Não entrou no primeiro jogo da final como titular, entrou na segunda etapa. E agora o Palmeiras, com essa vantagem, tem que ser um jogo bem pensado, bem estudado. A gente sabe que a característica principal do Novo Horizontino é justamente os contra-ataques, né? O próprio Vinícius Paiva, o Juninho, muita gente ali, se o Rômulo jogar também, o Rômulo pifa essa bola para os atacantes ali na frente. Então o Palmeiras, a questão principal é que se marcar um gol também praticamente define o campeonato, né? Lógico, o Novo Horizontino pode virar a partida, mas um gol dá muita vantagem para o Palmeiras. Então é um jogo de estratégia, o Palmeiras pensando justamente nessa vantagem, mas creio que não ficará atrás o tempo inteiro do jogo, não. Deve propor o jogo também no início, pensar um pouco mais, porque o Novo Horizontino é uma equipe perigosa, porém a principal qualidade dela é justamente essa parte que a gente até comentou ontem, né? Essa parte de preparação física, os contra-ataques muito velozes também. Então, partida para ser estudada, Palmeiras com essa vantagem, né? Um time como o Palmeiras não vai se apegar à vantagem. É uma vantagem importante, pequena, mas importante, ainda mais para um time tão competitivo e tão decisivo como é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não vai ficar esperando o Novo Horizontino, não. Acredito num jogo bem melhor do que foi em Barueri, até por ser em Novo Horizonte, né? O Novo Horizontino vai jogar mais aberto, vai buscar um pouco mais o resultado, com comedimento talvez no primeiro tempo, tentar levar esse jogo assim, talvez no segundo tempo um 0-0, aí sim pro Novo Horizontino se lançar para buscar a vitória. Se estiver com o Rômulo, é um grande reforço, porque é um jogador que organiza, que dá leveza, né? Esse time do Novo Horizontino, que pode abastecer os atacantes, né? Os jogadores de velocidade. Acho um Palmeiras favorito, tem jogadores mais decisivos, jogadores mais individualidades. Acho que o Vitor Roque vai pro jogo também, é o Palmeiras considerado ideal pro técnico Abel Ferreira, porém é um jogo em que o Verdão tem que tomar alguns cuidados, mas se fizer um golzinho aí no início, eu também acho que dá uma encaminhada boa ao título, mas tendência de um grande jogo aí no Jorge Ismael de Biasi, meu caro Antônio. Oi? Não se surpreenda se o Vitor Roque não jogar, Carlão. O Abel Ferreira escolher pelo Arias. O Arias pode ser mantido, pode ser calado como titular pela primeira vez. Tem agradado muito, né? Tem agradado bastante. Mas se o Vitor Roque não entrar, o Palmeiras mudando um pouco o esquema, jogando um pouco mais com o Arias, com mais velocidade também. O Arias com a velocidade, não só no ataque, mas também, né, fazendo uma recomposição, um jogador taticamente importante que o técnico Abel Ferreira tem em mãos. Se não jogar o Arias, joga o Vitor Roque. Se não jogar o Vitor Roque, joga o John Arias. Meu Deus do céu, que problemaço. Ou se não tem o Alan. Ou aí você olha pro lado, você tem Felipe Anderson. Que situação. Eu queria dar relevo. Grande, Lupe, boa. Essa palavra pouco utilizada aqui na nossa programação esportiva e também em todo o jornalismo, para os números do Novo Horizontino em casa. Bora. Cara, o Novo Horizontino em 2026, ele fez 7 jogos. Foram 7 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento. E quando a gente vai pro número de gols marcados, é algo surpreendente. Novo Horizontino marcou 17 gols como mandante e sofreu apenas 2. Ou seja, o Novo Horizontino decide o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Claro que o Palmeiras tem essa vantagem construída no primeiro jogo, mas com um aproveitamento espetacular na atual temporada. Em 2025, os números do Novo Horizontino também foram surpreendentes jogando lá no Jorge Ismael de Biasi, que é carinhosamente conhecido como Jorjão. 26 jogos ano passado, somando Copa do Brasil, Série B e Campeonato Paulista, Carlão. 4 derrotas apenas. 26 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Claro que se empatar, o Palmeiras é o campeão no domingo às 8h30 da noite lá no Jorge Ismael de Biasi. Mas mostra que o Novo Horizontino sabe jogar como mandante, tem números excelentes como mandante. E eu acordei hoje com uma sensação de que, olha... Você acha? Inclusive hoje no Bom Dia Cidade, apostei não, né? Fiz ali um palpitezinho com Thalita Nonato. Brincadeirinha. E ela falou, o que você acha? Eu falei, eu tô achando que vai dar Novo Horizontino. Verdade, Lupe. Eu tô achando que vai, não sei, é palpite. Palpite, outra. Aquela resenha, isso aí eu sei. E o Palmeiras 1-0 em casa no primeiro jogo. O empate é do Palmeiras, beleza, mas... Os números do Novo Horizontino, o Palmeiras é favorito, o Palmeiras tem mais time. Só que o Novo Horizontino tá encaixadinho e quando joga em casa tem bons números. Isso entra em campo? Não entra.
O que Dá entra em campo? confiança, Qualidade, entrosamento, estratégia, cabeça no lugar. Se com 1 minuto de jogo um cara é expulso do Novo Horizontino, aí tudo isso que eu falei vai por água abaixo. Mas são números interessantes e que acho que nesse pré-jogo eles precisam ser colocados no papel. Com certeza, Antônio. Agora um recado ao Palmeiras, hein? Se jogar com a moleza que jogou em Barueri, corre risco sim. Encarar como decisão, uma decisão importante contra um time que, embora seja de menor investimento, mas vive um momento maravilhoso, estes números impressionantes, né, do Novo Horizontino lá no Jorjão. Então o Palmeiras tem que entrar decisivo, entrar forte, porque o título paulista é importantíssimo pro Palmeiras ter uma sequência legal dentro da temporada, brigando por títulos, porém conquistando. Ano passado ele brigou e chegou em várias decisões, né? Como Copa Libertadores, Paulistão e no Campeonato Brasileiro, né? Ali pau a pau com o Flamengo, mas não faturou. Então esse ano a conquista do título paulista ela é importantíssima para o Palmeiras ter uma sequência vitoriosa na temporada de 2026. Só pra gente ter esse termômetro aqui no CBN Esportes, rapidinho. O quê? Para quem quiser aqui mandar mensagem, 99186, se teve esse sentimento igual hoje eu tive. Foi um belo sono, não tive nenhum pesadelo, mas eu acordei com esse sentimento de que o Novo Horizontino vai conquistar a taça no domingo. Será? 991869070, um rápido termômetro, porque hoje no Arena vai ter o palpitão do Arena. Aí vai bombar. Aí vai bombar. Isso. Mas se você quiser mandar mensagem, 991869070, o WhatsApp tá liberado. Se você acha que vai dar Palmeiras, se você acha que vai dar Novo Horizontino, se você acha que vai dar Novo Horizontino ou se você acha que vai dar Palmeiras. Boa, meu caro Antônio Lupe. Flávio Rodrigues de Souza apita. Gosto muito do Flavião. Você gosta mesmo? Gosto dele. Mas por quê? Gosto dele. Eu acho um árbitro ponderado, um árbitro tranquilo, com erros também. Ele apitou o último derby, apitou bem. Teve aquela vantagem que a Ponte poderia ter usufruído. Verdade. Né? Mas apitou bem. Eu gostaria de ver a Daiane Muniz. Eu acho que mas acho que a Daiane já tá assim. Por quê? Em virtude das polêmicas. Qual a polêmica? A polêmica que ela foi envolvida no jogo do Bragantino, embora mas tenha o jogador foi bem, punido, hein? Todos os jogos. Embora ela tenha apitado bem. E contra o São Paulo teve a situação do pênalti. Eu acho que eles vão dar uma acalmada. Não por incompetência, pelo amor de Deus. Ela apitou bem os 2 jogos. Mas eu acho que até pela como é que fala? Os holofotes muito em cima. Eu acho que eles vão dar uma descansada na imagem dela. E vai Flávio Rodrigues de Souza que ele faça aí uma boa arbitragem na decisiva do Paulistão, Novo Horizontino e Palmeiras. 11h31 é o repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de março de 2026. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou o afastamento do desembargador suspeito de tomar decisões irregulares na condução de um recurso ligado ao processo de recuperação judicial da Refinaria de Petróleos de Manguinhos, a Refit. O magistrado Guaraci de Campos Viana atua na 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso tem relação com a Operação Carbono Oculto. A ação é considerada uma das maiores investigações já realizadas no país sobre fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro no setor. A apuração também aponta para a ligação do esquema com o PCC e uma sonegação superior a 7 bilhões de reais. 2 suspeitos ainda são procurados em razão do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro adotado em departamentos estratégicos da Polícia Civil de São Paulo. Um deles é o doleiro Leonardo Meirelles. Ele já tinha sido investigado e detido 10 anos atrás na Operação Lava Jato. Ao todo, 9 pessoas foram presas na operação de ontem. E a Rússia está ajudando o Irã a localizar alvos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. A informação é do jornal The Washington Post. Moscou é um dos maiores aliados de Teherã e oficialmente tem repudiado a ofensiva americana em parceria com Israel contra o território iraniano. O exército do Irã informou hoje que atacou bases dos Estados Unidos no Kuwait. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani?
Oi, Muniz. Olha, ao chegar em Brasília, no presídio de segurança máxima, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ficará no isolamento por cerca de 20 dias, numa cela com pouco mais de 9 metros quadrados, e depois segue para a cela normal com aproximadamente 6 metros quadrados. As informações são do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, que confirmou à CBN que já recebeu o comunicado e está preparando essa operação para a transferência de Vorcaro. Atualmente, no presídio de Brasília, há uma capacidade para 208 presos e dentre eles está Marcola, líder máximo do PCC. Todos os presos ficam em celas isoladas. Daniel Vorcaro deve chegar entre o final da manhã de hoje e início da tarde, de acordo com uma fonte da PF à CBN. Ele será transportado em uma aeronave da própria corporação após decisão do ministro do STF, André Mendonça, para garantir a segurança pública e a integridade física do próprio preso. Muniz. Obrigado pelas informações, Rani Veloso, direto de Brasília, agora 11h34. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36. Lupe, e a galera, hein? Já temos um termômetro aí? Talvez, acho que vai dar mais Novo Horizontino, porque tem muito secador. Tem muito secador, hein, Fábio Scheib? Qual a sua análise sobre os secadores, Fabião? Ah, faz parte do futebol, né, Carlão? Se fosse o contrário, também teria palmeirense mandando votos aí para o time que seria o rival, né, de um grande paulista aí. Boa. Carlão, não é Rômulo, é Rodolfo. Claudião, Rômulo é o presidente. Não, é o Rômulo do Novo Horizontino. Não é Rodolfo, não. Me assustou agora, cara. Não, é o Claudião. Nossa, que confusão que virou. Ô, Claudião. É o Rômulo do Novo Horizontino. Ô, Claudião, pô. Ele é do Palmeiras, mas ele tá emprestado ao Novo Horizontino. Pro Novo Horizontino usar, tem que pagar uma milha. Isso. Pro Palmeiras. E a Leila falou, não, contrato é contrato, não tem... Não tem jeito. Não, contrato é contrato. Você pensou, se ela libera, o homem vai lá e broca? E aí, o que ela vai falar? Aí, a torcida. Imagina a dona Mancha Verde, amiga de Leila Pereira. Nossa. Imagina como seria. Você tá louco, não tem nem como. Vou mandar uma dúvida. O gramado no jogo de domingo pode influenciar no resultado? Contra o Água Santa deu ruim. Quem mandou essa mensagem foi o Alexandre Tavares. Não, o Palmeiras joga em grama natural e joga bem. O Palmeiras tem disputado, tem chegado, na maioria das vezes, em gramados naturais, né? Ele joga no sintético em casa, ou Botafogo, Atlético Paranaense, mas normalmente o Palmeiras, tirando os jogos no Allianz, né? Agora tem a Barueri também, mas tirando esses jogos como mandante, o Palmeiras joga tudo em grama natural. O Emerson Dias tá mandando aqui que o Tigre vai ser campeão paulista de 2026. Emerson, conheço sua capivara, hein, cara? Eu sei pra quem você torce, hein?
Sei não, hein? Carlão do Jardim das Oliveiras. Tá falando aqui da questão dos ônibus. O Guarizo vai repercutir daqui a pouquinho no Estúdio CBN junto com Thalita Souza, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Mandou áudio. Olá, muito bom dia, meus amigos da CBN. É o Jair de Mogi Guaçu. Opinando sobre a finalíssima do Paulista, quero dizer o seguinte, que ao contrário do que disse os amigos, que está sentindo que o Novo Horizontino será campeão, não é nem uma questão de sentimento ou de merecimento, é uma questão de justiça. É uma questão que o Novo Horizontino está melhor do que o Palmeiras na competição durante todo o campeonato. O Novo Horizontino mostrou uma consistência, um esquema de jogo que deu certo, encaixou. Como disse o Carlão, está encaixadinho. E o Novo Horizontino, usando de tudo isso, não vai surpreender, mas na minha opinião vai dar a lógica nessa final. Novo Horizontino campeão paulista. Olha, mas o Palmeiras também merece, né? Exatamente. As duas equipes, as melhores. Na classificação geral, o Palmeiras passou o Novo Horizontino ou não? Agora passou. Não passou, passou com a vitória na final, né? Mas agora na final passou, mas até então eles estavam empatados com pontos, mas o saldo do Novo Horizontino era melhor. Hoje a melhor campanha do Palmeiras com os 3 pontos somados em cima do Novo Horizontino, mas quando, acho que o Chaib me ajuda, na semifinal o Novo Horizontino tinha a mesma pontuação do Palmeiras, mas um saldo de gols melhor, né, Chaib? Melhor. É isso. Bom Exatamente. dia. Bom dia, CBN. Perfeita a sua análise, Lupe. Já era pro porco. Perdeu a chance em Barueri. Novo Horizontino não deixa escapar, mas essa não. Vai atropelar mais uma vez. Quem mandou mensagem foi o Pércio, chama Pércio Palmeira, mas ele tá torcendo pro Novo Horizontino. Sim. Essa foi muito Grande boa. Pércio. Deixa eu ver aqui, ó, só mais uma aqui, Carlão. Vai. Aqui. Ih, apagou a mensagem. Torcedor do Guarani, eu vi que você escreveu, Deus viu que você escreveu. É o final do telefone 4413. Torcedor do Guarani, hein? A fotinha lá no brincão. Apagou a mensagem. Não pode apagar. Deixa eu ver. Aniversário de 40 anos do título da Inter de Limeira. Opa, 86, contra o Verdão. E agora será a vez do Novo Horizontino. Quem mandou mensagem foi o Camilo Souza. Grande Camilão, hein? O Palmeiras tem um histórico aí negativo contra o interior, Guarani, Inter de Limeira, em fases agudas contra o Bragantino também. O Renato Alves pergunta pro Fábio Chaib: o gramado de domingo pode influenciar no resultado ou não? Grama natural. Ele tá fazendo graça, o cara acabou de perguntar isso aí, cara. Mas acho que não também, mesmo porque o Palmeiras como visitante ano passado também foi um dos melhores visitantes, né, vencendo jogos também, em gramados naturais e gramados sintéticos. Brincadeiras à parte, Palmeiras é super favorito, mandou aqui o Roberto, o Wagner lá de Hortolândia, bom dia pessoal da CBN, um ótimo final de semana a todos. Ele também tá achando que o Novo Horizontino vai ser o campeão. O Gabriel, bom dia, amigos. Tudo bem? Palestra 2, Novo Horizontino 1. Muito obrigado pela ajuda de ontem, amigos. Sou fã de vocês. O Gabriel, que é o do Dom Raton, que vem aqui do queijo. Aliás, hein? Ontem eu comprei queijo do Gabriel. Maravilhoso. E ontem eu cheguei em casa. Mas amassou. Eu não bebo, né? Nada alcoólico, mas a minha companheira, ela gosta. Ela abriu um vinhozinho e experimentamos o queijo. O vinho. Ela disse que foi uma explosão de sabor na boca dela. Eu só comi o queijo, uma delícia. Gostoso. Muito bom. Eu esqueci o É nome uma do perdição queijo. a IPTV, hein? É verdade. Verdade. Uma perdição a IPTV, hein? Tem pãozinho, queijo. Tem Quando o Gabriel vem aí com a feirinha dele, é sacanagem, tá louco? Sacanagem. Aquele queijo desidratado, provolone, né? Provoleta. Rapaz do céu. E ele deu ontem também um docinho pra nós, né? Nossa, a galera destruiu na redação. Ele deu um pra você, depois a Sandra foi lá e recebeu Pegou mais pacote. um? Olha que coisa boa. Obrigado, viu, Gabriel? Grande, Gabi. E pra fechar, Carlão, a Cris. Olá, meninos. 1-0 é pouco. Sou palmeirense, mas estou insegura. Vamos precisar jogar com muita garra para levar essa. Acho que vai dar 1-1 no próximo jogo. Vai ser teste para cardíaco. E Palmeiras campeão. A Cris que mandou mensagem tá com um coração apertadinho, a Cris, em relação ao título do Palmeiras. É aquele grito da Mancha Verde, né, Fábio Chaib? Vamos jogar com raça e disposição. É o time do povo. Tem que ter raça, realmente. É o Verdão. Errei, né? Errou. Esse é do outro. Palmeiras é o Jason, né? Conhecido como... o Jason, é o Clube da Fé. Que mais? É o Clube da Democracia. Isso. Tem uma fiel torcida. Grande Palmeiras, 8h30 no domingo contra o Novo Horizontino, este duelo pelo Paulistão. Vamos fazer o seguinte agora?
Vamos aqui para nossa terrinha, né? Vamos falar dos nossos meninos, os nossos filhos, de acordo com o roteiro de hoje. Lupe, você começa falando da macaca. Bom, vamos falar dessa notícia em relação aos problemas financeiros da Ponte Preta. Para quem não se lembra, a Ponte, ela sofreu muito na disputa do Campeonato Paulista por conta daquele chamado Transferban, né? Ou seja, a Ponte estava impedida de registrar novos atletas e por isso teve que fazer aí uma operação de guerra para aquele jogo contra o Corinthians. Chamou os jogadores que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois conseguiu quitar aí um valor de aproximadamente 2 milhões e conseguiu registrar alguns atletas, mas já era tarde. No final, rebaixamento para a Série A2 no Campeonato Paulista. E após a quitação dessas pendências, a Ponte estava ameaçada por um novo Transferban envolvendo dívidas com Luiz Aquim, jogador boliviano que passou recentemente pela Ponte Preta e deixou o clube também com pendências. A Macaca fez um acordo para que não sofresse um novo Transferban. Ela dividiu o valor em 2 parcelas, a primeira já foi paga na última terça-feira, essa dívida de aproximadamente 228 mil reais, ou seja, ela dividiu, fez ali um pequenino carnê, e depois a próxima ela vai pagar aí para que não tivesse esse novo Transferban. São as saídas que o Departamento Financeiro da Ponte tem encontrado para evitar novos problemas. Aliás, ainda tem muita coisa que precisa ser corrigida lá na Ponte Preta, principalmente para funcionários do dia a dia e também para os funcionários que estão ali trabalhando no departamento amador, no departamento de base da Macaca. Enquanto isso, o time principal segue trabalhando de olho na Copa do Brasil e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, 2 jogadores foram apresentados oficialmente para a imprensa, entre eles o Porfírio, Diego Porfírio, lateral esquerdo, que foi comprovado que ele teve participação naquela questão de apostas esportivas. Ele foi punido, ficou mais de 900 dias afastado do futebol profissional, teve que jogar na várzea, teve que fazer outras situações para colocar o prato de comida na mesa da família. Ele já cumpriu a pena, já está liberado, inclusive ele jogou pelo Pouso Alegre, o campeonato mineiro, as últimas partidas, e agora chega por empréstimo na Ponte Preta. Ele falou justamente sobre esse período difícil em que estava impedido de jogar de forma profissional. Foi um período muito difícil para mim, né? Todos já devem saber. Eu me virava na várzea para poder conseguir ajudar minha família e os meus filhos, mas isso aí também me serviu de motivação para poder hoje chegar aqui e defender a camisa da Ponte Preta. Eu tô bem fisicamente, estava no Pouso Alegre, estava lá em competição e chego aqui preparado e pronto. Naquela época eu me considerava ainda, querendo ou não, um menino, né? Hoje eu já sou pai já de 3 filhos. Eu vi que a minha família realmente dependia de mim e o meu mental, sem dúvidas nenhuma, ficou mais forte, né? Depois disso aí. O primeiro contato, quem teve comigo foi o Anderson Braz. Ele me chamou no Instagram e a gente começou a conversar. Aí foi indo com o decorrer do campeonato lá também do Mineiro, que a gente foi conversando e graças a Deus deu certo de poder vir pra cá e vestir essa camisa. Eu estou muito feliz, né, e motivado por essa oportunidade aqui. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava já poder voltar, jogar uma Série B, uma Copa do Brasil, num clube tão grande como é a Ponte Preta. Bom, tá aí o Porfírio, né, já cumpriu aquilo que tinha que cumprir, foi julgado, se arrependeu pelo que a gente acompanhou na entrevista. Quem nunca errou, né, todo mundo erra. E espero que esse período em que ele ficou longe dos gramados, o Porfírio possa ter refletido em relação ao que fez. Mas agora são novas histórias que serão escritas com a camisa da Ponte Preta. Vamos lá, Carlão, os jogadores contratados até agora para a Série B e Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil, ontem nós tivemos os jogos finais da segunda fase, então em breve a CBF deve confirmar aí a data do jogo contra o Guarani de Bagé. Vai ser dia 11 ou 12 de março, porque isso já está na tabela que a CBF divulgou lá atrás.
Contratações da Ponte Preta, o zagueiro Sérgio Palácios, ele que é colombiano, os laterais Diego Porfírio e o Thales veio do Vila Nova, Diego Porfírio é esquerdo, o Thales é direito, os volantes Rodrigo Saravia, o uruguaio, o Murilo Cavalcante, que veio do próprio Guarani de Bagé, e o Léo Gomes, que estava no futebol do Japão, no Brasil, Atlético Paranaense, Vitória, entre outros clubes, além dos atacantes o William Potker, David da Hora e Brandão, além do Daniel Baianinho, que foi um dos destaques do Capivariano, são as caras novas da Macaca para as competições nacionais que ela tem na temporada 2026. É claro que são reforços que não empolgam o torcedor. Porém, se traçarmos um paralelo do que foi a Ponte Preta até aqui, meu Deus do céu, a mudança é drástica, né? E são jogadores que estão com vontade, né? A gente diz na gíria da bola que são jogadores com fome, jogadores que querem mostrar, né, o potencial para ou um novo contrato com a Ponte ou alçar voos mais altos, né? A própria palavra, a mensagem que o Diego Porfírio passa, né? De muita vontade, de muita luta, de muita entrega depois de tudo que ele passou. É o que eu tenho falado, pelo menos agora é cara de um time profissional, com contratações, né, indo ao mercado, se utilizando até da criatividade, se de repente financeiramente está muito difícil, mas tenta através de parcerias, amizades, né? A Ponte tem um relacionamento estreito com o Red Bull Bragantino, então traz lá o jogador que não estava sendo aproveitado, Coritiba trouxe 2 jogadores e por aí vai, para a Ponte tentar montar um time e dar aí uma estrutura mínima para o técnico Rodrigo Santana tocar o trabalho. E sempre, né? A diretoria tem que respaldar. A gente sabe que tem salários atrasados, né? E atrasos importantes, atrasos gigantes, e a diretoria precisa sanar para entrar aí numa situação minimamente saudável, para ter força para brigar. Né, o intuito da Ponte, o objetivo diante desse panorama é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse encaixe precisa chegar com todo o respaldo da diretoria o mais rápido possível para que a Ponte possa competir, pelo menos de uma maneira digna, nesta Série B que está chegando. O Rodolfo, lá do Jardim Pauliceia, Lupe, discordo da sua fala, errar é uma coisa, cometer um crime é outra. Tá bom, tá registrado aqui, valeu. Mas tem que ser perdoado também, tem uma segunda chance, né? Acho, Grande Rodolfo, boa, obrigado, Rodolfo. Viu? Bom dia, avisa ao Porfírio que vai ter que jogar... Eu não vou terminar de ler. Eita, a final do telefone 1701, fui lá na Brita e voltei. Foi bem, Quis provocar, mas tudo bem, faz parte também, obrigado pela mensagem. Tá certo, 11h51, Fabião, e aí, dá pra acreditar nessa Macaca aí, brigar por estes 45 pontos na Série B? A diretoria que foi alvo de críticas durante todo esse ano, né, principalmente aí pela campanha pífia no Paulistão, também agora nesse momento até, não digo aplausos, mas pelo menos está fazendo o necessário para a Ponte Preta entrar de uma forma melhor nesse Brasileirão que é muito disputado, agora pagando jogadores também, pagando o próprio Transferban também, não caindo Transferban, as obrigações, cumprindo com as obrigações, a Ponte entra um pouco mais tranquila, né? O torcedor também fica mais tranquilo, um ambiente mais organizado é propício para a Ponte fazer um bom campeonato, a gente já falou isso também, a Ponte vai lutar contra o rebaixamento, infelizmente, na Série B do Brasileiro deste ano, mas contratando jogadores que já passaram pela competição e podem ajudar a Macaca ao longo dessa competição. A diretoria agora, pelo menos, não sendo equivocado e pagando pelos erros que estava deixando de lado antigamente, né, Carlão? Boa, fechando a Macaca então, que tem Copa do Brasil na próxima semana. Lupe, descendo a avenida então, vamos parar lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem um intervalinho, né, Valmir? Tem um intervalinho, depois a gente volta com tudo sobre o Bugrão. CBN Esportes Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Copa Brasil de Vôlei, final de semana lá em Londrina, é a principal competição do vôlei brasileiro e, claro, com a presença do Vôlei Renata. O Vôlei Renata enfrenta o Goiás. Atenção, hein? Goiás e Vôlei Renata amanhã 6:30 da noite,
com transmissão aqui da CBN Campinas. Na outra semifinal, que está marcada para as 9h, duelo de mineiros. O Cruzeiro enfrenta o Praia Clube da cidade de Uberlândia. O vencedor de Vôlei Renata e Goiás enfrenta no domingo o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Praia Clube. Lembrando que a Copa Brasil dá ao campeão uma vaga no Sul-Americano, que o Vôlei Renata conquistou recentemente, só que do ano que vem. Além disso, tem aquela disputa contra o campeão da Superliga, é como se fosse aí a Supercopa do Brasil, que é colocada em prática no futebol. Então amanhã, Vôlei Renata e Goiás, 6h30 com Rafael Pio e Renata Rondini, e no domingo, a grande decisão, o vencedor de Renata e Goiás encara o vencedor de Cruzeiro e Praia Clube. Será que vamos ter novamente Vôlei Renata e Cruzeiro? Como diz o outro, vamos aguardar. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 5 pro meio-dia, Lupe, o Guarani. Que ontem apresentou Carlos Frontini, novo executivo de futebol, que fala sobre a chegada ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, elogiou Zé Ricardo, um dos nomes que está na lista do Guarani, e até quando o Bugre deve definir o novo treinador. O perfil do novo treinador é um treinador que se encaixa, entende a metodologia do clube, um cara leve, trabalhador, que tenha conteúdo. Eu entendo que muita gente pede, o treinador da divisão, o treinador que conhece. Cara, o treinador tem que ter conteúdo, entendeu? Você vê que às vezes vem um treinador estrangeiro de fora, não que a gente vá atrás do estrangeiro, estou dando um exemplo, vem um estrangeiro de fora que não conhece a divisão e ganha o campeonato, porque ele tem conteúdo, está preparado, sabe? Aceite o desafio também. Se a gente conseguir dar um exemplo, eu trouxe um treinador de Série A que nunca jogou a Série C, vai ser muito bem-vindo. Mas não pisou na divisão, poxa. Mas é um cara com conteúdo, que entenda, sabe o que está acontecendo, conhece o clube, conhece a história. Eu acho que entender o que a camisa pede é fundamental. É fundamental você entender o que a arquibancada quer. Às vezes tem aquele torcedor que vai embora chateado que o time ganha de 1-0 e tem um cara que vai contente quando o time não ganha. Ele falou, não, eu me identifiquei com o que o clube está entregando. Então é isso que a gente vai procurar. Olha, primeiro eu acho que foi montado, sim, um grande plantel mesmo, para o Paulistão e para o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas é normal ter ajustes. Eu acho que isso não é só o Guarani que vai fazer, todas as equipes farão. E aqui não vai ser diferente, não tem como você contratar 20, 15 jogadores e os 15 derem certo, os 20 derem certo. Então é normal ter ajuste, sabe? Desde que seja de uma maneira correta, tranquila e entendendo o orçamento do clube. Eu acho que a gente tem que ir com calma também. Acho que a gente precisa chegar, entender, ver o que tem aqui, olhar para a base também. O clube sempre teve essa característica de revelar grandes jogadores, entendeu? Então, às vezes, eu sei que a torcida quer ver grandes nomes chegando, a gente também quer, mas se a gente entender que algum menino que é criado dentro do clube pode dar conta do recado em vez da gente contratar, para mim é muito melhor. E eu gosto muito mais disso daí e o clube entende isso daí também. A torcida tem muita paciência com o atleta da casa e a gente vai procurar olhar com muito carinho para a base.
Então, depois que a gente entender tudo isso daí, a gente vai mapear o mercado em situações pontuais. Eu acredito que não é o momento de trazer 10, 12, 15 jogadores, não. É como você falou, são peças pontuais, até porque foi montado, sim, um grande elenco. Tem alguns jogadores que eu acredito que ainda não entregaram o esperado, e é normal que a gente pode tentar recuperar, porque não? Se ele chegou aqui é porque ele fez alguma coisa de importante. Então a gente vai com calma com o dia a dia, conversando com o presidente, conversando com o novo treinador que vai chegar. Então é inserir todo mundo no contexto e achar a melhor solução. Tanto por mim quanto por presidente, ele já estaria aqui dando treino, né? A gente quanto antes, mas a gente entende que é uma negociação delicada, envolve valores e outras situações. Se tudo der certo, a gente quer que segunda-feira ele possa estar dando treino, se tudo der certo, né? Que não depende só da gente, mas a gente vai fazer todo o esforço possível para segunda-feira a gente já ter um comandante aqui dentro de campo e apresentando para vocês. E se Deus quiser vai dar certo, como vai dar certo o nosso acesso também. É um dos nomes, eu não vou mentir para você não. O Zé Ricardo tá entre os 3 nomes e não tem para que esconder não, é um grande treinador, uma grande pessoa, passou por grandes equipes, enfim. Vamos ver aí se a gente tem um desfecho positivo. Mas a gente vai ter um desfecho positivo. Deus vai trazer coisas boas pra gente. Frontini, Carlão. Tá com... Falou de Zé Ricardo, os olhinhos brilharam, né? Tô achando que é ele o homem, realmente. O Guarani precisa entrar aí, ajustar algumas coisas com relação à parte financeira, o próprio Zé Ricardo também, para que ele possa assumir o Guarani. Como disse o Frontini, né? Seria importante já na segunda-feira o Guarani ter um treinador. Falta um bom tempo ainda, mas o prudente seria aproveitar este tempo, né, este longo período sem jogos, para este novo treinador conhecer o grupo, dar a cara dele pro time, entender a Série C, principalmente se for o Zé Ricardo, né, entender esta competição que é duríssima. Eu vejo o Guarani como um dos favoritos, mas precisa comprovar. Não pode jogar como jogou lá em Castanhal, e Castanhal é o retrato da Série C nos jogos fora de casa. Então seria prudente sim o Guarani já conseguir efetivar a contratação deste treinador no final de semana, para que segunda-feira ele já possa estar no gramado do Brinco de Ouro, dando o treinamento, já visando a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei mandou mensagem aqui, ó. Todos falam que vai olhar pra base, porém nunca coloca pra jogar. Tem que ver se a base tem condição também, né, Lupe? Exatamente, né? Bom mesmo está o Vasco, Renato Gaúcho. Não, ela falou do goleiro Bruno. Não, o goleiro Bruno era do Vasco do Acre. É aquele que... sim, não Vasco é do Vasco do Rio, tá bom? Do Rio é uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Verdade. Meio-dia, Fábio Scheibe. E aí, como que vamos para Novo Horizonte? De jatinho? Como é que vai ser a logística? Fretadão, né, Carlão? Fretadão, um grupo ali. Pegou um fretadão, vamos todos juntos apreciar essa boa partida no domingo, viu, Carlão? Tia Leila não financiou o transporte? Não financiou. É longe, hein? Longe. Quase 500 quilômetros. Daqui a Novo Horizonte dá o quê? 3, 4 horas? Já fez horas, lá, 6 horas. Isso. Novo Horizonte é um dos locais mais gostosos para se trabalhar. Diz que dá um ranguinho bom lá, né? Um ranguinho? Maravilhoso. A tia passa com balaio de pão de queijo. Delícia, cara. E você pode pegar quantos quiser, Valmir. E ela fala assim, fica à vontade, filho. E nós manda pra dentro aí. Eu nunca fiz. Naquela região eu fiz jogo não, fui assistir jogo em Rio Preto. Ali, ó, você chega lá na cabine. Mirassol, você já foi? Mirassol já fui também. Mas Mirassol mudou muito, né? Com o acesso do Mirassol pra Série A. Com o Mirassol lá na Série A eu nunca fui. Mas lá em Novo Horizonte tem salgadinho, aí passa o balaio de pão de queijo. Ela deixa uma garrafa térmica de café pra todos os profissionais e refrigerante. Que delícia. Tem refrigerante zero, da marca lá, que é costume lá em... Eu vou torcer pro Novo Horizontino agora. Eu sei, só por causa da comida, né? Domingo tem que ter o rango reforçado, então, porque vai ter de gente lá, né? Valeu, galera! Até o Arena às 4, aí sim, com muito Novo Horizontino e Palmeiras. Até lá! News Truck CBN Campinas.